A primeira vez na história que nós encontramos, então, uma descrição detalhada sobre como aconteceu ali o martírio do apóstolo Pedro é na obra conhecida como Atos de Pedro, que foi desenvolvida ao final do século II e que contém ali a famosa tradição de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Então, vamos ver o que nós encontramos em mais um pequeno texto e logo na sequência continuarei com mais alguns comentários. Vamos ver ali. Eu rogo a vós, carrascos, crucificai-me assim, com a cabeça para baixo e não de outra forma. E eu explicarei a razão. E quando realizaram conforme seu desejo, ele começou a proclamar: Ó homens, a quem é dado ouvir, prestai atenção ao que vos declaro neste momento sagrado enquanto estou pendurado. Aprendei o mistério de toda a criação e o princípio de todas as coisas. Nesse texto, enquanto Pedro estava crucificado de cabeça para baixo, ele apresenta um longo sermão que contém 2 capítulos inteiros, em que basicamente ele explica ali que escolheu ser crucificado dessa forma para representar que os valores do mundo estavam todos invertidos, sendo que foi logo depois disso, então, que Pedro finalmente veio a morrer. E um detalhe interessante é que a tradição que é mais conhecida de que Pedro teria sido crucificado dessa forma, porque considerava indigno ser crucificado da mesma forma que Jesus, ela é uma tradição que surgiu apenas no século IV com Jerônimo de Estribão, o que já indica que essa tradição foi completamente inventada. E além disso, um grande problema em relação a todo esse texto aqui de Atos de Pedro é que, além de ter sido desenvolvido cerca de 100 a 150 anos depois da morte de Pedro, ele também contém diversas narrativas que são totalmente lendárias, como, por exemplo, Pedro confrontando um mágico voador, que era chamado Simão, Pedro fazendo um cachorro falar para conseguir acusar esse mágico voador, Pedro ressuscitando um peixe que voltou a nadar, fazendo um vinho ser transformado em água, ao contrário de Jesus, que teria transformado água em vinho, além de várias outras coisas que são completamente fantasiosas, como, por exemplo, a própria ideia de alguém estar ali calmamente apresentando um longo sermão enquanto está crucificado de ponta cabeça, que são histórias que não possuem qualquer credibilidade histórica. Então, por essas razões, é que a tradição de Pedro sendo crucificado dessa forma, ela não é considerada pelos historiadores como uma tradição que é digna de crédito, sendo apenas uma tradição lendária tardia que foi inventada ali 100, 150 anos depois de Pedro. E o mesmo problema ocorre com o martírio do apóstolo André, irmão de Pedro, que é mencionado pela primeira vez nos Atos de André, que também foi desenvolvido por volta do final do século II, em que nesse texto, André é crucificado na cidade de Patras, na região da Caia, na Grécia, depois de ter realizado diversos feitos mágicos, como, por exemplo, orar causando um terremoto e trovões com o objetivo de matar uma mãe que tinha desejos carnais pelo seu próprio filho. E como esse terremoto ele acabou ferindo diversas pessoas ali na cidade, então André realizou um segundo milagre, curando todas aquelas pessoas que acabaram se ferindo por conta desse terremoto que ele mesmo lançou contra a cidade. Que é mais um texto repleto de tradições fantasiosas que não possuem nenhuma credibilidade histórica. Em relação à tradição da crucifixão de André em uma cruz que ela teria o formato de um X, essa tradição ela surgiu apenas no período medieval, não existindo qualquer tradição antiga que mencione que a cruz de Santo André, ou cruz de André, teria esse formato. Então, é mais um apóstolo que também não sabemos como ele morreu. E já sobre Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, que também é conhecido pela tradição da igreja como Tiago Maior, nós encontramos uma tradição sobre o seu martírio nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 1 a 2, que afirmam que Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E como esse texto foi desenvolvido ainda no primeiro século, então mais próximo dos eventos relacionados à morte de Tiago, os historiadores consideram como um evento plausível de ter acontecido. Embora também seja necessária cautela em relação ao livro de Atos dos Apóstolos por ser uma obra que possui diversas narrativas histórico-lendárias a respeito do que aconteceu com os primeiros cristãos. Então, embora seja uma história plausível, nós também não podemos concluir com total segurança que foi dessa forma que Tiago morreu. E em relação a João, filho de Zebedeu, que era o irmão de Tiago, a fonte mais antiga que menciona sua morte é Irineu de Leão em sua obra Adversus Haereses, que foi escrita ali por volta do ano de 180, em que nessa obra ele menciona que João teria se instalado na cidade de Éfeso, na Grécia, dando continuidade ao apostolado de Paulo, em que João, então, ele teria vivido até a idade avançada quando finalmente morreu de causas naturais durante o governo do imperador Trajano, então, ali por volta dos inícios do século II.
Então João seria um apóstolo que não foi martirizado. Mas o problema com essa informação é que Inácio de Antioquia, na sua carta que ele enviou aos Efésios, nos inícios do século II, ele afirma que os Efésios foram ensinados por Paulo sem mencionar em nenhum momento a presença do apóstolo João, que deveria estar ali justamente naquela época que ele está enviando a carta, e que seria uma informação extremamente importante porque, afinal, era um dos 12 apóstolos de Jesus que estaria vivendo ali junto com os Efésios. Então, como Irineu ele escreve muitas décadas já após a morte de João, e não existe nenhum outro documento anterior ao final do século II que confirme essas informações de Irineu, então nós também não podemos concluir com certeza como que aconteceu a morte, ou quando ocorreu também a morte do apóstolo João. Já sobre o apóstolo Filipe, o relato mais antigo que nós temos de sua morte é proveniente de uma carta do final do século II, enviada por Polícrates, bispo de Éfeso, ao bispo de Roma, Vítor, que é citada pelo historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, no livro 3, capítulo 31, em que nesse texto ele menciona tanto a morte de Filipe como a de João em Éfeso, onde nós encontramos que Filipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Herápolis, assim como 2 de suas filhas, virgens até a velhice, e outra, que, depois de ter vivido segundo os impulsos do Espírito Santo, foi sepultada em Éfeso. Igualmente João, que reclinou sobre o peito do Senhor, foi sacerdote e usou a lâmina de ouro, foi mártir e mestre. Seu corpo repousa em Éfeso. Mas o problema com essa citação é que Eusébio de Cesareia aqui, ele acabou confundindo Filipe com o diácono Filipe, que é mencionado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versos 8 a 9, como alguém que teria 4 filhas que eram profetisas. E outras tradições sobre a morte do apóstolo Filipe, ela só começa a surgir a partir dos séculos III e IV, e que acabam contendo ali os mesmos problemas que nós já observamos em fontes anteriores, que apresentam diversas narrativas lendárias, em que Filipe teria sido martirizado da mesma forma que Pedro, realizando um longo sermão, quando está crucificado de cabeça para baixo, sendo que, além disso, em um desses textos, como é o caso, por exemplo, dos Atos de Filipe, que é uma obra desenvolvida ao final do século IV, Filipe é apresentado como tendo realizado um milagre, abrindo um abismo para enterrar os adoradores de serpentes e dragões da cidade de Herápolis, sendo mais uma obra tardia que não possui qualquer credibilidade histórica. Então, nesse caso, nós também não sabemos como realmente morreu o apóstolo Filipe. Em relação a Bartolomeu, segundo Eusébio de Cesareia, ele afirma que Bartolomeu, que alcançou as Índias, um dos apóstolos teria pregado e lhes haveria deixado em hebraico o escrito de Mateus, preservado até a época de que falamos. Mas o primeiro problema com essa tradição é que hoje nós sabemos que o Evangelho de Mateus ele foi desenvolvido somente ao final do século I, e originalmente em grego e não em hebraico, o que acaba então contradizendo essa tradição que afinal é bastante tardia. E sobre a morte de Bartolomeu, nós também temos 3 diferentes tradições que são todas tardias, em que ele teria sido morto na Índia ou na Armênia, por crucifixão, por esfolamento ou por decapitação. Então, de uma perspectiva histórica, nós também não sabemos o que exatamente aconteceu com o apóstolo Bartolomeu. E sobre Mateus, nós também não sabemos se ele morreu na Índia ou na Etiópia, e se ele foi queimado, apedrejado, esfaqueado ou decapitado. Existem várias traduções diferentes, todas elas posteriores ao século III, sobre como e onde que o apóstolo Mateus morreu, sendo uma das mais famosas a de que ele foi morto pelo guarda-costas do rei Irtapo, da Etiópia, enquanto Mateus estava ali no altar, num dia de domingo à noite, celebrando a missa, que são todas traduções lendárias tardias sem qualquer confiabilidade histórica. E em relação a Tomé, a lenda cristã transmitida nos Atos de Tomé, que é uma obra datada do século III, informa que ele teria evangelizado a Índia, onde morreu como mártir, sendo perfurado por lanças. No entanto, conforme nós também encontramos em Eusébio de Cesareia, ele afirma que, de acordo com a tradição, coube a Tomé, por sorte, a região da Pártia. E existem tradições que informam que Tomé teria morrido justamente ali no Império Parta, e não na Índia. Embora a tradição da igreja, então, para tentar conciliar essas duas informações, tenha sustentado que ele saiu da Síria, que é o Império Parta, e foi para a Índia, onde ele morreu. Mas é mais uma vez uma tradição que tenta conciliar lendas piedosas que foram inventadas muitos e muitos séculos depois, e que não possuem qualquer credibilidade histórica. Já em relação a Tiago, filho de Alfeu, que também é chamado de Tiago Menor, e talvez tenha sido o irmão do coletor de impostos Levi, filho de Alfeu, que se acredita ser o mesmo que o apóstolo Mateus, e que, segundo Jerônimo,
seria o mesmo Tiago, irmão do Senhor. Então, se isso fosse verdade, o que muito provavelmente não é, porque Tiago, irmão do Senhor, o irmão de Jesus, é diferente do que Tiago menor, são duas pessoas distintas. Mas se fosse verdade, ele teria sido apedrejado em Jerusalém, conforme menciona Flávio Joséfo ainda no século I e também Egésimo no século II. Enquanto que outras traduções tardias informam que Tiago menor teria sido executado por crucifixão também em Jerusalém. Então, o que realmente aconteceu com Tiago menor, que quase não é mencionado por nenhum autor antigo, nós também realmente não sabemos. Sobre o martírio de Simão o Zelote, ele foi registrado nos Atos de Simão e Judas, que é uma obra medieval falsamente atribuída ao bispo Abdias da Babilônia e que é mencionada na Lenda Áurea, que é uma obra medieval do século XIII, e que informa que Simão foi martirizado em Beirute, no Líbano. Já outras traduções, que também são todas traduções medievais, elas informam que ele foi crucificado na Pérsia ou que ele foi cerrado ao meio, enquanto que os cristãos etíopes acreditam que ele foi crucificado na Samaria. E ainda outras traduções informam que ele foi crucificado em Jerusalém ou ainda que ele morreu na Inglaterra. Então, como não existe nenhuma fonte realmente antiga que mencione como e onde ocorreu o seu martírio, e todas essas histórias são apenas lendas populares medievais, então nós também realmente não sabemos o que aconteceu com o apóstolo Simão. E em relação a Judas Tadeu, os Atos de Simão e Judas informam que ele também morreu em Beirute, no Líbano, junto com Simão, mas as traduções populares indicam que ele teria sido executado com um machado. E também, como são lendas que surgiram no período medieval, obviamente, que foram inventadas ali cerca de 500 a 800 anos depois da morte de Judas Tadeu, elas também são histórias que não possuem qualquer credibilidade histórica. E sobre Judas Iscariotes, que seria, no caso, o último dos 12 apóstolos que foram selecionados por Jesus, nós temos duas traduções que são datadas ainda do primeiro século e que informam sobre a sua morte. Uma primeira que é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 5, que menciona que Judas se enforcou, e uma segunda que é encontrada no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 18, que informa que Judas caiu de cabeça para baixo e se arrebentou ao meio. Em que a tradição da igreja, então, ela normalmente tenta conciliar esses dois relatos, afirmando que primeiro Judas se enforcou e depois, então, ele caiu e se arrebentou. Mas que podem ser simplesmente, no original, duas tradições diferentes que circulavam ainda no primeiro século e que não tinham uma relação direta uma com a outra. Mas como essas duas tradições elas foram escritas também cerca de 50 a 70 anos depois da morte de Judas, talvez elas podem ser apenas histórias etiológicas que tinham por propósito explicar o significado de um campo que havia em Jerusalém que era conhecido pelo nome de Acéldama, que significa, então, traduzido como campo de sangue, sem possuir ali originalmente qualquer vínculo com a história do apóstolo Judas. Então nós também não podemos afirmar com total segurança de que ele morreu da forma como afirma ali esses autores, tanto de Mateus como de Atos dos Apóstolos. E também nós temos uma terceira tradição que é bastante curiosa, que é proveniente de Pápias de Herápolis do século II, de forma que Judas ficou inchado ao ponto de ficar mais grande do que uma carruagem e que acabou morrendo em meio a muitas dores e tormentos. Mas como essa tradição ela é já uma sátira lendária sobre a morte de Judas, ela também não possui qualquer